Getsêmani, que ele ia subir com os 12 discípulos, mas apenas 11 foi com ele, porque um foi para traí-lo. Porque se nós fôssemos examinar a história mesmo, Satanás queria Pedro. Satanás queria que Pedro fosse o traidor, não Judas. Tanto é que Jesus, lá na mesa, Jesus olhou para Pedro e falou: ah, Pedro, se você soubesse, porque Satanás me pediu para cirandar com a sua vida, 3 vezes eu impedi ele. Eu não deixei. Então Satanás pegou Judas, porque Judas, entre Pedro e Judas, os dois que davam mais brecha. Mas Satanás queria Pedro de qualquer jeito. Mas Jesus sabia que Pedro, ele pecava não porque ele queria. Ele não pecava premeditado. Pedro pecava por impulso. Pedro pecava porque era um homem muito de impulso. Ele não pensava para fazer as coisas. Já Judas não. Já Judas era o frio e calculista. Tanto é que certa vez, é interessante eu relatar isso aqui, teve certa vez que Maria foi lavar os pés de Jesus e pegou um bálsamo. E começou a lavar os pés dele e enxugar com os cabelos. Judas chegou e falou assim: Senhor, que desperdício. Olha o que essa mulher está fazendo. Está desperdiçando o bálsamo. O bálsamo vale 300 em dinheiro. O bálsamo vale 300. Aí Jesus disse assim: não, mas sempre vai ter pobre. Agora eu não vou estar aqui sempre. Aí as pessoas interpretam isso mal. Mas observe que o narrador do texto diz assim, ó: mas Judas se dizia isso não porque estava preocupado com os pobres, mas porque ele passava a mão nas ofertas que eram colhidas. Sabe? Judas, ele já roubava das ofertas, porque ele era o tesoureiro. Ele era o tesoureiro da igreja. E ele roubava, punha a mão naquele saco de moedas. E ele avaliou aquele bálsamo por 300 de dinheiro. E ele vendeu Jesus depois por 30. Será que Jesus só vale 30? Ele avaliou um bálsamo por 300, mas vendeu Jesus por 30. Isso eu tenho uma palavra para os tesoureiros. Será que o tesoureiro da igreja acredita que o seu mestre, o seu líder, o seu pastor vale apenas 10% daquilo que você avalia as coisas de bens materiais? Valorize seu líder, valoriza quem te quer bem, valoriza quem te ensina. Judas avaliou aquele bálsamo por 300, mas vendeu Jesus por 10% do valor que ele avaliou aquele bálsamo, por 30. Sabe? 30 moedas. Observe que é assim que acontece hoje. Mas eu quero que você entenda algo. Judas, ele já tinha o coração mau. Ele já premeditava os seus pecados. Ele premeditava. Mas Satanás queria Pedro. Porque Satanás sabia que Pedro seria um grande instrumento nas mãos do Senhor. Mas Jesus livrou Pedro. Deixou Judas porque Judas premeditava todos os seus pecados.